Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer e hoje nós vamos falar evangeliquez, né, Botega? Preceptores, essa é a palavra que resume o podcast de hoje. Então é isso aí, até o próximo episódio, vamos lá. Mas é basicamente isso. Então, como o Botega comentou, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem relação com uma palavra, né? Ou melhor, um jargão muito falado entre os cristãos, né? Que é o pai espiritual. Vamos entender então o que é pai espiritual ou pai da fé também, mas basicamente o que é isso? Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Para tudo que eu tenho que fazer. Opa! Mais uma vez um grande anúncio. Lembra da Livre Cultura? Lembro, claro que. Como é que vamos esquecer, né? Então, você que tá ouvindo aí o Pelo Amor de Deus agora, você precisa escutar essa indicação mítica. Você sabe, Dandeco, e você que está ouvindo, que existem milhões de marcas de camiseta por aí, não é verdade? É verdade, milhares. Mas tem uns caras que estão fazendo um trabalho muito bacana envolvendo camiseta, design e o melhor, mobilização social, que é a galera do Livre Cultura. Opa! Eu acabei de falar, né? Então, o que eles estão fazendo? Além das estampas muito bem produzidas, por sinal, né? Que já temos comentado por aí, né? Os caras têm ações e mobilizações míticas. Tu já ouviu falar do Help Portrait? Ah, nunca ouvi falar, mas Então, poderia me explicar? Veja só, como eu disse, é em inglês, né? Nossa. Não é em português. Por quê? É uma mobilização que surgiu lá nos Estados Unidos e tem o objetivo de reunir um grupo de fotógrafos voluntários, tirar fotos de pessoas carentes na periferia, revelar e entregar para elas. Opa! Simples demais, não é? Eu dei uma olhada no site do Livre Cultura e eu vi que eles têm essa parada aí, ó. Opa, esse negócio de interessante, Help. hein? Claro que eles estão do outro lado do Brasil, lá em Manaus, mas veja só, Livre Cultura não é só camiseta, né? Então é uma ação de fato, eles têm muito mais coisa que além das camisetas. Então eu gostei demais ali dessa ideia do Help Portrait aí, né? Veja só em inglês, né? Nossa. E recomendo aqui pra todo mundo que curta a gente, né? Você pode acessar aí o site do Livre Cultura, que é www.livrecultura.com.br, ou curtir a fanpage dos caras, que tá lá no facebook.com/livrecultura. Então você pode ver, além das camisetas que eles têm lá, míticas, você pode ver essas outras ações que eles têm, né? Que é o Help Portrait. E tem muito mais lá, é só acessar o site que vocês vão conhecer muita coisa bacana. E quem sabe vocês podem entrar em contato com eles, né? Fazer na sua cidade ou apoiar os caras, né? Então tem muita coisa bacana lá. Livre Cultura, né? É muito mais que só camiseta, né? Tem essas ações de fato. E fala aí pra nós qual que é o slogan do Livre Cultura, Dandeco. Com a minha super voz? Com a super voz, claro. Livre Cultura. Camiseta influencia. Fantástico! Mítico! Então, acesse lá, livrecultura.com.br. Botega, hoje, como comentário, então vamos falar sobre esse assunto que é o pai espiritual. É um jargão utilizado, né, então, pelos cristãos. Mas então vamos entender, porque tem coisas interessantes por trás desse termo, né? Isso. Então, o que é pai espiritual pra ti? Olha, eu juntei algumas palavras aí que a gente pode ver na Bíblia. Então, primeiro que nem eu falei, preceptores. Depois eu vou explicar mais sobre essa palavra. Também como pai, já a palavra fala, né? Imitadores, que eu acho que é
bastante que Paulo centraliza como uma pessoa madura na fé, né? E também como um guardião, assim. Se a gente for pegar ali em 1 Coríntios 4, no versículo 15 e 16, os coríntios são exortados por Paulo para que eles sejam imitadores dele, né? Imitadores de Paulo. Mesmo, como ali no trecho fala, mesmo que eles tivessem milhares de preceptores, né? Preceptores está na versão Ara, né? Na versão Almeida, que ele quer dizer uma pessoa que é incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou de um adolescente. O preceptor deverá ter a formação completa na área que for atuar. Isso normalmente é abordado para médicos, né? O médico que está em experiência, ele tem um preceptor que é o cara que ele tem a formação completa ou que tem o conhecimento nessa área que a pessoa está fazendo, sei lá, o médico, como é que eles fazem ali? Residência? Né? Residência. Isso. Então, os construtores também fazem residências. Então, não é um marceneiro, mas um médico, né? Então, o preceptor é mais ou menos essa ligação que tu vai fazer, então, para um pai espiritual em relação ao outro filho espiritual, né? E no caso, ele vai ter que, como ele fala em 1 Coríntios, preceptores em Cristo, né? Porque ali ele estava falando que eles não, mesmo que eles tivessem milhares de preceptores em Cristo, eles não possuíam muitos pais, né? Sendo que ele mesmo se considerava um pai deles, pois havia gerado eles em Cristo. Então, não só uma pessoa letrada na Bíblia, ela tem que ser uma pessoa madura na fé. Então, mais ou menos isso é um resumo rápido do que é um pai espiritual. Eu acho que tu tem algo para complementar, né? Eu tenho algo um pouquinho diferente, que nem tu comentou, tem que ser uma pessoa mais madura e tal. Eu já considero um pai espiritual alguém que tem filhos espirituais. Certo. E acho que é importante a gente comentar também nessa questão, a gente tá falando de pai, filho, espiritual, tá, isso aí tem a ver com o espírito. Não, isso é só um termo utilizado, é o que? Uma paráfrase, uma metáfora, não é? Eu esqueci das minhas aulas de literatura que falava de metonímia, metáfora, uma onomatopeia, uma centopeia e tal, né? Mas então é um termo utilizado para quando tu tem, pelo menos a minha concepção. Eu acho que é uma diferenciação de níveis que o cristão tá na fé. É porque a gente pode pegar aquele trecho de 1 João, por exemplo, agora tu comentou isso aí de níveis, que fala lá a diferenciação de filhos, jovens e pais, né? Certo. Tá, beleza. Esse trecho, eu entendo que ele tá querendo dizer a diferença de uma pessoa nova na fé, uma pessoa já mais madura na fé e uma pessoa já que, além de madura, ela já tem filhos na fé. Então, o pai espiritual, eu considero não apenas utilizando esse trecho que está lá em 1 João, mas utilizando o simples fato de, por exemplo, assim, o pai, o que ele é? Pegando, assim, a ideia do que é essa comparação, né? O pai, ele é alguém que tem um filho. E o pai, ele pode ter mais de um filho. Ninguém tem mais de um pai, a não ser que for o padrasto, assim, e tal, né? Pai adotivo e tal. Aí pode ser. Mas, normalmente, as pessoas só têm um pai. Mas um pai pode ter vários filhos. E o pai, o que ele faz? Ele cuida do filho desde que nasce para que ele possa crescer. Isso, se tornar um pai também. Se tornar um pai também, então esse é o objetivo. Então eu penso assim, o pai espiritual é aquele cara que ele vai pegar uma pessoa que recém se converteu. Então a pessoa, ela se converteu com ele apresenta Cristo para essa pessoa e ele dá os primeiros passos da salvação para essa pessoa. Então ele começa a educar esse filho. E daí o termo pai espiritual é porque não é um pai físico, é um termo utilizado, mas poderia ser o cara que acompanha, né? Certo. Então eu penso dessa forma. Então o pai espiritual pode ser qualquer pessoa que apresentou Cristo para outra pessoa, acompanhou essa pessoa e cuida para que essa pessoa tenha um amadurecimento. Então não apenas assim, falei de Cristo para aquela pessoa, sou pai espiritual para ela. Não, aquela pessoa realmente aceitou Cristo na vida dela, aquela pessoa tá crescendo em Cristo. Então tu não é pai, ou tu é um pai desnaturado, né? Mas então é aquela pessoa que realmente tá junto, um pai de verdade, né? Então, não confundir com questões espirituais, né? Não isso, porque não tem nada de mágico e tal, porque pai de verdade, questões espirituais, é só Deus, né? Não confundir também que esse cara é pai como Deus, assim, não, é um termo, né? Mas é interessante essa questão de pai espiritual, né? Esse pai, ele também não pode ser como discipulador? Ali que tá, entendeu?
Então, o discipulador, eu acredito que é uma espécie de pai espiritual. A gente vai ver depois quais são os deveres do pai espiritual, as responsabilidades, e a gente vai ver que tem total relação com o discipulador. Então eu vejo que, a mesma forma como o discipulador tem um relacionamento com uma pessoa, o pai espiritual é da mesma forma. Então a gente vai ver que vai acabar ali pra frente, quando a gente falar ali das responsabilidades, dos deveres do pai espiritual, a gente vai ver que esse papel muitas vezes é executado pelo discipulador. E muitas vezes o discipulador é o pai espiritual e, né? Bom, mas isso aí mais pra frente a gente pode comentar e discutir. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo assim diferenciação entre o pai espiritual e o discipulador, que o discipulador, normalmente a relação dele é 1 a 1, né? A pessoa e o seu discipulador. Né? No pai espiritual eu vejo que ele é mais como, que nem tu disse, o pai tem vários filhos, então o pai espiritual normalmente ele vai ser referência para várias pessoas que estão ao redor dele e não é necessário que esse pai espiritual faça discipulado com essa pessoa, mas ela seja uma referência, uma pessoa que a pessoa pode contar, uma pessoa que ele vê uma pessoa madura que ele pode tomar como base, né? Assim como a gente comentou ali de Paulo. Né? Bom, então a gente tem aqui já opiniões, né, que diferem um pouco, mas então antes da gente começar a falar então como é que é o pai espiritual que ele faz, vamos ver então como é que alguém se torna um pai espiritual. Já que a gente começou a acelerar o negócio ali, quando a gente foi falar, definir o que é pai espiritual, né? Então vamos entender então como é que alguém se torna um pai espiritual, pai de início. Tem um pouquinho a ver com o que a gente disse do que é um pai espiritual, né? Tem um pouquinho de relação. Mas o que tu andou pesquisando aí sobre isso? Então eu que nem naquela relação que eu te falei ali, né? Que o pai espiritual vai ser para uma comunidade, para um círculo de pessoas, uma pessoa que é referência. Então não precisa ser única. Normalmente numa comunidade tu vai ter várias pessoas. Dentro dessas várias pessoas, no caso eu digo dentro de uma igreja, tu vai ter pessoas que foram recém-convertidas, tem pessoas que são filhas na fé, ou seja, elas já têm uma fé firmada, mas ainda passam por problemas, e aí essa pessoa amadurece e chega ao ponto de ser um pai espiritual, ou seja, que é uma pessoa que está madura na fé, que não precisa ter alguma pessoa necessariamente acompanhando ela, porque ela pode cair, porque ela talvez, tipo uma pessoa que ainda é levada por qualquer vento de doutrina. Então eu vejo bastante base nisso, a gente pode ver com Paulo e Timóteo, Paulo e Tito e tal. Tem várias pessoas que Paulo aconselha nesse sentido, e em vários trechos das cartas dele ele fala para ser imitador dele. Né? Então, se a gente for ver ali em 1 Coríntios 11:1, Efésios 5:1 e Filipenses 3:17, são 3 cartas diferentes, e ele fala nas 3 cartas que é para as pessoas daquela igreja serem imitadores de Paulo. Né? Por quê? Porque Paulo era o pai espiritual daquele grupo, e no qual eles tinham que ver Paulo como uma referência de fé, uma referência de padrão que eles deveriam seguir. Então é interessante o que MacArthur fala na Bíblia de estudo dele, né? Começar as referências. O cristão não tem um chamado ou um propósito maior do que o de imitar o Senhor, né? Do que imitar a Deus. Este é o próprio propósito da santificação. Então o pai espiritual ele tem que gerar nas pessoas que estão ao redor dele esse propósito, né? Gerar, mostrar o padrão, o que as pessoas devem seguir. Então, se tu for ver lá também em Hebreus 13:7, ele também fala de imitar, né? Imitar a fé dos seus guias, que eram os guias que tinha lá naquela região, né? Não era nem Paulo, porque Hebreus não sabe quem escreveu, né? Mas quem escreveu Hebreus falou que para aquelas pessoas que lessem a carta, elas tinham que ver essas pessoas guias aí, essas pessoas que realmente eram os pais espirituais daquela região, e tentar imitar a fé deles, né? Tá, agora eu entendi o que tu quer dizer. Então tu quer dizer que o pai espiritual, ele é alguém de autoridade em um grupo.
mais ou menos? Isso, é uma pessoa, não digo autoridade que vai comandar alguma coisa, mas é uma pessoa que tem já uma vida cristã exemplar. Tu quer dizer assim, por exemplo, tu tem ali uma comunidade, uma igreja, então o pastor é o pai espiritual da igreja. Não só ele. Os líderes, tá? Mas uma pessoa jovem também, ela pode ser um pai espiritual. Porque eu considero pai espiritual qualquer pessoa que tem um filho espiritual. Por exemplo, que nem tu comentou de Paulo, né? Tá, Paulo, ele cita quando ele conversa com Timóteo, quando fala com Tito, que eles são filhos na fé dele, né? Filhos Isso. dele na fé. Então eu considero o quê? Bom, quem é que acompanhou, quem é que treinou Tito e Timóteo? Paulo. Isso. Então quem é o pai espiritual de Tito e Timóteo? Paulo. Paulo. Quem foi o pai espiritual de Paulo, por exemplo? Foi, a gente vê, Barnabé, que foi quem meio que, vamos dizer assim, treinou, caminhou junto no início com Paulo. Isso. Então, para Paulo, Barnabé é o pai espiritual dele, é quem ele, digamos assim, deve o conhecimento que ele adquiriu, alguma coisa assim, né? Certo. Assim como os 12 discípulos, o pai espiritual deles, quem foi? Cristo. Certo. Né? Então, assim, eu considero um negócio não tão assim abrangente, né? Eu considero, por exemplo, assim, tu não conhece a Cristo. É um exemplo, só não tô dizendo isso, tá? Dá botega. Eu sei que tu conhece, tá? Não, calma, cara. Não precisa ficar de pé. Calma aí. Mas digamos assim, tu não conhece a Cristo. Aí eu venho e eu te apresento a Cristo. E aí eu te dou os passos da salvação lá, os primeiros episódios, né? Link no post! Opa, link no post. Episódios do Abismo Ligado. Eu tava sentindo falta desses links no post. Eu te passo o Abismo Ligado todo, né? Certo. Beleza. Como eu te passei o Abismo Ligado, eu tenho, na minha percepção, assim, eu tenho o dever de te discipular agora, né? Te acompanhar, porque tu já começou comigo e tal, né? Uhum. Então, fui eu que te apresentei e eu te conheço de todas as pessoas que estão ao meu redor e eu vou te acompanhar. Então, eu vou começar a te discipular, você ter o discipulador e tu vai começar a conhecer todas essas coisas através de mim. Então, pra ti, eu sou teu pai espiritual. Pode ter o líder, pode ter o pastor, pode ter várias pessoas muito maduras na igreja, mas quem é o teu pai espiritual vai ser eu. Mesmo que eu seja muito menos maduro que aquelas pessoas. Entendeu aonde que eu vou chegar? Sim. É uma pessoa que, digamos assim, é a pessoa que tá do teu lado. Porque muitas vezes aquela pessoa que ela é madura e tal, ela não vai ter um relacionamento tão bom contigo, né? Tem muitas pessoas que vão estar lá na igreja e tal, mas tu se relaciona mais com aquela outra pessoa, não tanto com essa. Então, eu considero dessa forma, assim, o pai espiritual. É uma pessoa que ela tá junto contigo. Por isso que nem tu comentou antes também, né? Eu concordei que tem muita relação pai espiritual com o discipulador, né? Sim. Só que eu considero, primeiramente, a diferença é que o pai espiritual, ele tem relação com o momento da conversão. Quem acompanhou a pessoa no primeiro passo. Por exemplo, hoje o meu discipulador não é meu pai espiritual, que eu considero assim. Porque não foi a pessoa, digamos assim, que me apresentou, que me, digamos assim, resgatou, né? Então, assim, eu considero outra pessoa, que eu não sou discipulado por essa pessoa, simplesmente pelo fato de que não temos tempo um pro outro, assim, né? Então, tem outras pessoas ali que eu converso mais. Mas eu ainda considero essa pessoa importante pra mim. É a pessoa que, através dela, eu nasci de novo. Bom, nasci de novo através de Cristo, né? Mas foi essa pessoa que, né, me ajudou, me cuidou ali no momento. Então, não sei se tu concorda comigo, assim, nessa forma, assim. Sim, a gente pode ver até ali na questão de Filipenses 3,17, né, que ele fala para ser imitadores, né. Lá MacArthur também ele comenta uma questão parecida com o que tu falou, que ele diz assim, ó, que todos os cristãos são imperfeitos, né, Claro. Vale frisar, vai, que o pessoal ouve perfeito. Perfeito, né, claro. Imperfeitos. E quem não é cristão é perfeito, então? Então, menos ainda. Menos ainda? Nossa, polêmica! E os cristãos, eles necessitam de um exemplo de uma pessoa menos imperfeita, que saiba como lidar com as imperfeições e modelar esse processo de busca que é a semelhança com Cristo, né? Então, sim, a gente tem, tipo, que eu penso no caso, né? O pai espiritual, as pessoas mais próximas que modelam a nossa fé, que nos ajudam nisso, isso, digamos, dentro de um grupo célula ou sei lá, não sei se na tua igreja não tem um grupo célula, talvez
grupo dominical, aí, sei lá, grupo de louvor, algum grupo que tu participa de cristãos, tu vai ter aquela pessoa que, ou aquelas pessoas que tu vê que tem uma fé já mais firme, e é aquela pessoa que tu sabe que tu pode questionar ela, que tu pode ter alguma dúvida, tu pode perguntar para ela, né? Por isso que eu abranjo mais isso. E eu acho a questão de ser diretamente a pessoa que te traz a Cristo, alguma coisa que talvez pode não resultar realmente na palavra pai espiritual, porque talvez eu possa ser um recém-convertido e eu trouxe uma pessoa próxima a mim, e no caso eu vou ser pai espiritual dessa pessoa. Mas eu não sou um pai espiritual dessa pessoa realmente, porque eu não tenho fé suficiente para que ela me siga. Mas daí talvez aí tu vai direcionar essa pessoa para outra pessoa, entendeu? E então tu traz, aí essa outra pessoa vai ser o pai espiritual, né? Então eu vejo como nesse sentido, né? A pessoa, ela tem que buscar um crescimento e ela vai passando por esses passos, né? É interessante até num texto que eu li, agora eu não vou saber dizer a referência certa, mas ele fala bastante dessa questão que a gente não vê hoje em dia muito essa busca pela maturidade, né? Até ele comenta que hoje em dia é difícil tu achar um velhinho que é que nem aqueles que tu vê em filme, que a pessoa sábia, que tá lá sentada na cadeira de balanço, e aí tu vai lá e conversa, ela conta das histórias, conta de coisas, se tu tá com algum problema ela vai e te aconselha. Hoje em dia a gente vê as pessoas mais velhas que são uma pessoa que retruca, uma pessoa que é infeliz, né? Jogando Candy Crush. Pessoa que não tem mais felicidade com a vida porque já tá no fim dela, né? Hoje a gente não vê mais pessoas com essa busca pela maturidade, e muito menos na questão espiritual, né? A gente vê pessoas que elas vivem ainda no leite, né? Como a gente vê naquela trecho da Bíblia lá. 1 Coríntios 3. Então as pessoas não estão buscando, e essa é a função do pai espiritual. Ela cresceu na fé, foi levada por alguém, né? Que nem a gente fez aí, né? Timóteo e Tito foram levados por Paulo foi levado por Barnabé. Então as pessoas chegam numa maturidade espiritual que elas podem e devem ser exemplos para as outras pessoas. E essas pessoas, elas devem ver nessas pessoas um exemplo de crescimento, um exemplo de realmente, eu quero chegar à maturidade espiritual porque eu vejo nessa outra pessoa algo bom, algo que realmente eu devo seguir, né? Sabe o que tu comentou ali? Eu vejo também, tem uma pessoa que é mais velha, mais madura, que vai buscar, sabe? Eu não chamo essas pessoas de pai espiritual, eu chamo essas pessoas de anciãos. Os anciãos, né? Daí tem aquela pessoa lá, tô com uma dúvida sobre a doutrina, né? Tô com uma dúvida, vou pedir pro ancião. Né? O ancião. Eu não conheço muita gente que dá pra chamar de ancião. Que a gente fica pensando ancião, gente velha, né? Quando eu penso em ancião, eu penso, sei lá, no mestre dos magos, assim, né? Mais ou menos. Velhinho, só falta ser cabelo branco, assim, tipo que nem o Gandalf. Uma pessoa de muita sabedoria, meus pequeninos. Pequenininhos, meus filhinhos. Consenso, mais ou menos, sobre o que é um pai espiritual, né? Tem a ver com a caminhada, né? Isso. A caminhada do cristão, o pai espiritual, que ele é o pai, né? Ou a corrida, né? Prosseguindo para o alvo, né? Certo. Isso. Então, quais seriam os deveres do pai espiritual? Como é que o pai espiritual tem que agir? Como é que ele tem que ser? O que caracteriza o pai espiritual? Eu, assim, analisando, assim, pensando, assim, como o que é um pai espiritual, e como eu disse antes, o pai espiritual tem muita relação com o discipulador, né? Com o discipulado. Então eu vejo assim que os principais objetivos do pai espiritual é disciplinar o seu filho, né? Como a gente vê, eu faço a ligação, como a ideia é fazer um comparativo, por isso que se utiliza essa palavra, pai espiritual, eu faço comparativo então com o pai de verdade. O que o pai faz com o seu filho? Então ele disciplina, ele é exemplo do filho, né? Porque a gente vê bastante isso hoje em dia, o que o pai faz, o filho copia, né, depois, né? Ele também instrui o filho o que ele deve fazer, né, como crescer. Mas beleza, ele tem mais uma coisa, ele direciona também o seu filho. Então eu vejo que, assim, ele tem muita relação, é muito parecido com um discipulado. Então por isso que eu entendo que
Se a gente pegar link no post, discipulado, quem não sabe, link no post. Já falamos tantas vezes de discipulado, vamos falar no link no post. Agora tem, hein? Agora o link foi colocado no post. Até então ele não estava. Não estava. Vê Então lá. ele não estava. Olha lá que apareceu. E clica e vê se tá certo. Se não tiver certo, se tiver quebrado, comenta aí também. Se o link tiver quebrado, quer dizer que você pulou até aqui, hein? É trapaço. Mas então, como seria o discipulado, assim? Então, o discipulador ele tem que manter um relacionamento de intimidade com o seu discipulando. Então, pai com o filho, mantendo um relacionamento de intimidade. Ele tem o prazer de estar passando tempo junto. Ele motiva o filho, ele também ajuda a descobrir sua verdadeira identidade. Ele é modelo, como eu disse, é um exemplo. Ele provê força, estabilidade, equilíbrio, protege, aconselha, guia, diversas coisas, né? Ele também tem uma questão de disciplinar, né? Como eu falei no início, então ele tem que disciplinar, então o filho tem que prestar contas pro pai. Então eu vejo assim, se a gente puder colocasse um caminho assim, né? O pai espiritual, digamos assim, eu te trago assim pra igreja, né, Botega? E daí eu te passo a me ligado, que o link já está no post, né? E a gente começa a discipular, eu começo a te acompanhar. Então eu vou fazer essas coisas, como se fosse um pai. Pra mim tu vai ser um filho, na fé. Então eu vou cuidar porque tu não caia, tu, né? Esteja andando no caminho. Isso. Conforme o Espírito Santo nos guia, né? Tem que lembrar disso. Tipo, não tá excluindo Deus da parada aí. Deus está na jogada e ele é o mais importante de todos. Não é obra nossa. Não é obra nossa. E eu posso daí daqui a pouco ter mais um cara lá, um outro cara, e de repente vem o fulano. O fulano traz o ciclano. Só que o fulano, ele é o cara que tu tá discipulando e tal, e ele é um cara novo. Ele aí já trouxe, né? Eu trouxe o cara aí. Ele já trouxe o cara aí. E ele não tem condição de discipular o cara, de acompanhar o cara, nem passar desligado ainda, ele é muito novo. Ele não conhece ainda, né, nada. Então ele não tem condições. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer o cara, dizer, vem conhecer o pessoal lá. Aí de repente ele vai conhecer tu. Né, Botei? E aí aí o fulano diz, né, porque olha aqui, esse aqui, né, é o cara que anda aqui comigo, né, a gente se dá muito bem e tal. De repente vocês começam a se conhecer e daí o Botega vai e começa a acompanhar o ciclano. O Botega é o cara mais maduro já, né, entendeu? Tem mais condições, vai acompanhar o ciclano. E daí eu vejo que assim, esse aqui é a função do pai espiritual. Quem sou o pai espiritual do cara? O Botega, não o fulano. Porque o fulano não acompanha nada, o fulano não tá cuidando desse cara. O fulano vai ser irmão do cara, sei lá. Irmão espiritual. Irmão espiritual. Pronto, começou agora. Criamos mais um jargão. Então o cara vai estar aí junto, né? Mas não vai ser a pessoa a quem o ciclano vai recorrer nos momentos difíceis. Talvez no futuro isso mude, mas aí vai depender da pessoa. Eu consideraria ainda, por exemplo, o Botega como pai espiritual, mesmo que o cara mude de discipulador, né? Sim. Até porque quando a gente muda de discipulador tem que ter de novo um conhecimento, né? Intimidade, tem que, né? Demora, né? Construir tudo de novo. Tem que construir um relacionamento. Mas então, né? Eu vejo dessa forma, assim, o pai espiritual ele é responsável então pelo crescimento e amadurecimento espiritual do novo convertido, e também ele é responsável para que esse cara ele possa trazer novas pessoas, então ter novos filhos, que ele possa ser avô, né? Entendeu? Olha, outro avô espiritual. Mais ou menos, daqui a pouco eu vou começar a assistir. Cunhado espiritual. Mas é isso, não sei se tu tem uma visão parecida. Não, é interessante esse ponto aí que tu passou, né? Que é a parte do que ele deve fazer, né? Que o pai espiritual significa para outra pessoa. Mas é interessante também ressaltar que para esse pai espiritual fazer algo para alguém, ele tem que ser alguém também. Isso é muito importante. Que é o outro ponto, então, né? Então, divague sobre isso. Então, a gente pode ver bastante, né, nas cartas de Paulo sobre isso, sobre ele ajudando as igrejas a chegar a essa maturidade, a ser uma pessoa íntegra, né? Então, se tu for ver lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 11 ao 16, ele tá dando quase um puxão de orelha para Timóteo, né? Para se tornar esse pai espiritual para aquela igreja que ele vai estar, né? Que Timóteo estava cuidando das pessoas. E disse que ele teria que ser como um padrão para os outros, mesmo que a idade dele não seja muito elevada, né? Ele era um jovem, pelo que eu li lá nos comentários, ele tinha em torno de 30 anos. Isso. Então ele era
ele era muito novo, né, ainda, né? Apesar de 30 anos para nós hoje em dia ser uma pessoa já mais velha. Então Cristo morreu novinho. Morreu novinho, né? Então 30 anos ainda é o início da caminhada de um adulto, né? A pessoa que realmente pode fazer alguma coisa. Então talvez ele poderia não ser levado em consideração porque ele era uma pessoa muito jovem ainda para poder ser pai espiritual de alguém. Então por isso é a mesma coisa que eu te falei, né? O pai espiritual nem é muitas vezes a pessoa mais velha, o ancião, o pastor, sei lá, a liderança, mas talvez é uma pessoa que a conversão dela realmente levou ela a um amadurecimento mais rápido, né? Então claro. A pessoa pode ser mais jovem, ou até também é uma pessoa que já nasceu dentro da igreja e ele já vem convivendo com isso há bastante tempo, então ele tem mais tempo do que talvez alguém que se converteu recentemente de ter crescido na fé, né? E continuando ali, então, ele dá 5 pontos em que Timóteo tem que ser o pai espiritual. Quem dá? Paulo fala para Timóteo. Paulo fala para Timóteo, tá? Isso. Então o primeiro ponto que ele fala lá é na palavra, né? E aquela palavra então é a maneira de falar dele, não Sim, não fale palavras torpes. Isso. Ele fala no procedimento também, isso eu tô lendo na Almeida, não sei se na NVI tinha uma palavra diferente, mas então no procedimento, então que ele tem uma vida justa, no amor, que ele sirva, então que é cristão que não serve, né? Claro que essa é a frase mítica. Frase no post! Frase do post. Não, sem frase no post. Então ele vai servir de forma altruísta, né? Esse é o amor que o Paulo fala. Na fé, e essa fé não é a questão de crença, mas sim na fidelidade e compromisso de Timóteo, e além da pureza, que isso ele falou no capítulo 3, né? Da questão do bispo, do pastor, no caso do presbítero, da pureza sexual, né? E no capítulo 3, Paulo fala sobre o presbítero ter uma só mulher, né? E então ali da questão também da fidelidade e compromisso, também Paulo fala que Timóteo tinha que se manter, né? Apesar de toda essa, talvez as pessoas puxar contra. Então essa é a função do pai espiritual, né? Ele tem que ser firme, ele tem que mostrar para as pessoas que estão ao redor isso. E não só dentro da igreja, né? Também fora. A pessoa tem que ser o exemplo também fora da igreja, que ela vai ser também exemplo para pessoas que vão se converter, pessoas, talvez no trabalho dela, a pessoa vai ver, olha, essa pessoa é uma pessoa íntegra. Então, talvez isso é um motivo para conversão, né? Um motivo para evangelismo é tu ter essa maturidade espiritual, tu vai ter mais força para te vencer algum pecado, alguma fortaleza ou alguma coisa que venha contra ti aí nesse sentido. Então, algo que talvez uma pessoa recém-convertida ou um filho espiritual não possua isso, não tenha essa força, ela vai precisar sempre de alguém cuidando dela. Então, essas são as diferenças. Então, o que a pessoa tem que fazer e o que a pessoa tem que ser, né? Muito bem, ali que tu falou, tu começou falando sobre a questão que Paulo dá um puxão de orelha, né? Isso. No caso, ele estava disciplinando, né? Tem um outro trecho que Paulo também disciplina, e ele dá uma de pai também, só que em outro local. Até acho que tu comentou no início, lá em 1 Coríntios 4, né? Do 14 ao 17, ele comenta ali sobre que ele está suplicando para serem imitadores, como tu comentou antes. E daí ele fala que ele está enviando Timóteo, que é o filho dele amado, né? Fiel do Senhor. É importante citar também que esse termo pai espiritual, ele não é um termo bíblico. O termo que a gente normalmente encontra na Bíblia é que ele é filho na fé, né? Filho, pai, jovem, mas não tem essa palavra completa, pai espiritual. Normalmente se utiliza no evangeliquez, né? Que nós normalmente não utilizamos evangeliquez, né? Isso. Mas a gente abre uma exceção aqui para falar sobre esse termo muito conhecido, muito falado entre os cristãos, né? Normalmente se utiliza esse termo porque ele tem a questão da comparação e também, como eu comentei antes, tem aquelas questões espirituais lá, né? Que é falado, pai, filho, jovem. Então facilita, né? Isso. Falar pai espiritual. Esse é meu pai na fé também, né? Como é falado do Abraão, né? Que é pai na fé, né? É o pai de muitas nações, né? Isso. Grande pai, ou pai, né? Paizão. Se bem que pai com P maiúsculo é só Deus, né? Isso. Então não dá filho com F maiúsculo é só Jesus, né? Não dá pra iniciar início de frase aí com pai, né? Não, senão confunde, né? E principalmente quando também tá falando de algum deus pagão, tu não pode iniciar no início da frase também. É verdade. Vai confundir. Tá, mas voltando a falar sério lá sobre, então, 1 Coríntios 4, até o 17, ele tá falando ali sobre essa questão, então, de que Timóteo é o filho dele e tal. E depois ele começa a falar algumas coisas
que ele também puxa a orelha, ele disciplina a igreja de Corinto. Né? Então é interessante essa questão que Paulo deixa a questão muito da disciplina, né? A questão do treinamento também, claro, ele tá falando ali, além de puxar a orelha, ele tá dizendo, cara, ó, lembra disso, olha, Timóteo, tem que cuidar dessas coisas ali que a gente falou, esses 5 pontos ali, né? Os 5 pontos do paulinismo. Olha. Não dá abertura para outros 5 pontos. Né? Nossa, mas é os 5 pontos do Paulão. Do filho, né? Do filho espiritual. Isso. Mas então, falando para Timóteo ali, né? Então, esses 5 pontos que tu comentou, então ele tá ali também instruindo ele tá cuidando dele. Por mais que Paulo estivesse longe, Timóteo e Paulo ainda tinham uma relação, né? E muito forte, eu acredito, porque Paulo ele amava muito Timóteo, Tito também, né? Então, ele confiava, digamos assim, aquilo que era mais precioso para ele na vida dele, Paulo, né? Ele confiava para Timóteo, para Tito, aquilo que era mais precioso para ele, que era o Evangelho de Cristo. Então, eu vejo dessa forma, assim, né? Tipo, ele chega assim, por exemplo, assim, Botega, ó, cara, a vida daquelas pessoas lá, que eu tenho na tua mão, tu vai cuidar delas. Tu vai ser o pai espiritual dela. Isso, tu vai cuidar delas. Então, tipo assim, é muito precioso isso, né? É precioso para nós mesmos hoje, né? E assim, Paulo, por fazer isso, também dá um grande exemplo para nós, que nós não temos que querer ser pai de todo mundo. Isso. Nós temos que treinar os nossos filhos para que eles sejam pais também. Né? Senão a gente sobrecarrega. E é interessante também ressaltar esse ponto que... Saltou um outro ponto antes? Ressaltou, né? Eu saltei vou saltar... Na verdade, se eu ressaltei, eu vou saltar de novo mesmo. Isso, vai saltar o mesmo. Pulei de volta. Mas faz todo sentido agora essa palavra. Com certeza. Agora, quando tu falar ressaltar, aí tu vai lembrar. Tu saltou uma vez, você ressaltou, né? Isso aí. Mas é interessante, talvez, a pessoa, você que tá ouvindo, talvez se você é um filho espiritual recém-convertido, alguma coisa assim, talvez você precisa saber se a pessoa que você está seguindo, ela é realmente um pai espiritual. Ou se ela é um falso pai espiritual. Nossa, falso pai espiritual, novo termo. Novo termo ainda. Porque vamos renovar a Gospel Aurélio. Gospel Aurélio. Gosperelli. Nossa, parece pior. Mas que Paulo até ele fala, não me lembro se é nesse trecho aí ou em outros aí que eu acabei lendo também, que ele falava que era para tomar cuidado de pais espirituais falsos, né? Era nesse mesmo aí, que se tu tivesse bilhares, não possuía muitos pais, né? Mas também na questão de falsos profetas e tal, então tem que realmente a pessoa, mesmo se ela seja recém-convertida, filho, pai, ela tem que sempre estar colocando à luz da Bíblia qualquer coisa, nem que você seja filho e esteja se aconselhando com o pai, sempre tem que estar com o olho na Bíblia, sempre tu tem que estar buscando se isso é verdade, se o que tu está fazendo é verdade, isso é o que dá crescimento, acho que isso que dá maturidade. Se tu for pegar os exemplos aí de Paulo, tu vai ter vários momentos que ele fala de ser fiel na palavra, né? E outras coisas que sugerem a isso, né? Então, o pai espiritual, principalmente, ele tem que exortar alguém, ele tem que aconselhar alguém na palavra, tem que não usar em cima dos próprios conhecimentos, né? Mas a pessoa tem que se basear na palavra e explicar e ensinar isso para o seu filho, para o recém-convertido, que independente do que aconteça, a pessoa tem que se voltar à palavra. Então, Botega, considerações finais. Vamos lá. Resumindo, então, pai espiritual, né? Bom, acho que cada um faça a consideração final, porque nós falamos diversas coisas aqui, a gente tem que agora chegar num consenso pro ouvinte conseguir, então, chegar a uma conclusão também, né? Mas aí, então, agora vamos ter que ver com os ouvintes aí, botar nos comentários qual que eles acham mais certo o pai espiritual. Se é o comentários do post! Comentários do post. Se é a minha visão de pai espiritual, se é a tua, hein? Qual que o pessoal Veja só, prefere? e aí, qual que é certo? Qual que é certo? Será que o pai espiritual é o cara que começa acompanhando na caminhada? Ou a visão do Botega que é alguém que também tem a ver com a caminhada, mas é alguém mais maduro, alguém que é uma autoridade, né?
qual é o pai espiritual? E agora, hein? Vocês que usam mais evangeliquez que a gente, porque a gente não é de uma denominação que a gente não usa evangeliquez, né? Nós estamos se aventurando aqui. Se aventurando na sua vida. Estamos se aventurando porque a gente tem escutado muito esse termo. Vamos entender isso aí, vamos pesquisar, vamos debater, vamos tentar explicar o que é. Veja só. Então, vai, a gente acabou chegando em duas conclusões diferentes, né? Então resuma a tua e depois eu resumo a minha. Então, já que tu quer que eu fale antes, né? Eu vejo assim que o pai espiritual é principalmente, então, uma pessoa que é exemplar, como tu comentou, Botega, que vai ser exemplar para aquela pessoa que ela vai acompanhar nisso. Ele vai receber um filho, aquele filho não vai nascer através dele, porque o filho nasce sempre através de Cristo. Só que ele vai receber aquele filho para cuidar e para mostrar o caminho de Cristo para essa pessoa. Esse vai ser o pai espiritual, que vai direcionar. Não simplesmente que ele fala, olha, existe Cristo. Ou vem aqui, ó, vou te dizer quem é Cristo. Cristo é isso, tal. Não, é aquele cara que vai estar acompanhando. Para mim, o pai espiritual é esse. E aí, me lembra muito o que tu comentou anteriormente, agora há pouco. Tu comentou sobre a questão do exemplo e tal, né? Me lembra muito Paulo, quando ele comentou em 1 Coríntios 11:1, dizendo assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, no sentido que todo pai espiritual ele tem que ter essa visão. Eu tenho que ser imitador de Cristo e fazer com que o meu filho seja imitador de Cristo, seja meu imitador, mas imitando principalmente a Cristo. Então eu vejo que essa é a visão. Paulo sempre dizia isso: me imitem como eu imito Cristo, me imitem, eu estou imitando Cristo, eu sigo Cristo, me sigam. Cristo é o centro de tudo. Então o pai espiritual ele tem que entender que ele não pode tirar Deus da jogada, Deus tem que estar sempre no meio, porque é Deus que vai proporcionar o crescimento do filho espiritual. E como eu disse, né, o filho não é dele, o filho é de outra pessoa, é de Jesus. Então eu vejo dessa forma, e tu? Então, essa tua visão, eu vejo que a principal diferença é que, no caso, tu coloca a questão de pai espiritual como uma pessoa que vai buscar aquela pessoa, né? Eu inverto um pouco na questão da pessoa buscar alguém, né? Porque buscar uma autoridade na vida dela. Isso, buscar alguém que realmente ajude ela nessa caminhada ou nessa corrida, né? Nessa caminhada cristã. Então, a minha visão é essa, de ser um pai espiritual, aquela pessoa em que ela já está madura, em que ela pode ter um discipulador junto com ela, ter pais espirituais com mais tempo de fé do que ela, mas ela está conseguindo estar vestida com a armadura do cristão, que nem lá diz em Paulo, para conseguir romper fortaleza, para conseguir ter lá a espada da palavra, vestido lá com a couraça do Espírito Santo. Eu nem me lembro se eu estou falando... Sim, tá lá no final de Efésios. Tá no final de Efésios lá. Então, esse é o cara maduro, né? É o cara que ele é realmente... O cara maduro. É o cara maduro. O cara maduro é o cara que tá com a armadura, né? Então, e ele vai ajudar outras pessoas a chegar a isso. Às vezes ele não precisa ajudar diretamente, fazendo discipulado, talvez falando uma mensagem ou aconselhando alguém, mas talvez pode ser indiretamente, que nem eu tinha falado, fazendo com que as pessoas ao redor dela vejam Cristo através da sua vida, né? E isso é, então, desde uma pessoa que é convertida até uma pessoa que não aceitou a Cristo. Então, isso que eu vejo na visão de ser um pai espiritual, de ser uma pessoa que traga as outras pessoas a Cristo e, como a gente costuma falar lá, que o mestre... dos magos. O mestre dos magos. Mas a pessoa que está seguindo o mestre, ela vai ficar na poeira do mestre, né? Cheio da poeira. Então é a pessoa que vai te seguir, né? Então sejam meus imitadores, né? Como a minha poeira. Como a minha poeira. Então eu vejo, né, nesse sentido aí, né? As pessoas, elas... eu vou ter uma vida de tal forma que vai buscar Cristo que outras pessoas vão ver em mim uma forma de buscar Cristo. Então eu vou auxiliar elas também na minha forma de agir. Então essa é a ligação que eu faço no pai espiritual. Essa tua visão pode entrar o discipulador também? No sentido que o discipulador pode ser pai espiritual e tal? Sim. Tá, não, porque na minha também, então estamos quase juntos aí. Estamos quase juntos. É isso aí. No fim, todo mundo fica unido, maravilha, polêmicas vão embora. Panos quentes. O que eu disse, o pai espiritual, filho espiritual, a diferença, mas a diferença que a gente comentou é que no meu caso eu penso assim de que a
pessoa busca ter os filhos, né? Ela vai buscar. E no teu caso, os filhos são órfãos e estão buscando um pai. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Já na minha visão, os pais estão procurando ter filhos. Né? Os dois estão certos e os dois estão... Eu acho que os dois podem trabalhar juntos, né? Isso. Quando o cara é preguiçoso, alguém vai ter que ter um pai que vai puxar. Quando o cara é mais... que o cara se puxa, então aí vai buscar o pai espiritual. É isso aí, mas eu acho que então o pessoal pode colocar nos comentários o seu feedback, né? E colocar ali o que entende desse termo. Acredito que não vamos mais falar de evangeliquez nesse podcast, ou não, quem sabe, nunca se sabe, pode surgir algum outro termo que a gente queira trabalhar, né, estudar, mas a ideia não é tanta. Se você tiver uma ideia de assunto evangeliquez, coloque nos comentários que vão pensar. Né? Vamos pensar, né, se a gente consegue debater sobre isso. Então, esse termo aí que eu trouxe hoje foi principalmente pelo motivo que é interessante a gente entender que tem essas responsabilidades, né? De alguém que traz pessoas novas na fé, ou também de ser responsável por ser buscado por outras pessoas, né? Isso. Então, acho que todos nós temos que buscar o amadurecimento para podermos sermos sempre pais, não ficarmos com os filhos ou jovens e tal, né? Isso. Então, buscar sempre sermos pais. E também porque estamos próximo do Dia dos Pais, então faz todo sentido, veja só, né? Ninguém pensa, né? Que coincidência, que coincidência. Olha só. Mas então é isso, né? Mais por essa questão aí, que é importante, né? Entendemos que, por mais que seja o modo de falar, pai espiritual ou pai na fé, isso é o que é indiferente, mas o importante é a ação, né? E que a gente possa todo mundo ser imitador de Cristo. E a responsabilidade também. Responsabilidade. Muito bem observado. Então, por hoje é só. E pra quem fica, né? Até a área de feedbacks. E pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Quem não fica, tá perdendo, hein? Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Como sempre, Dandeco aqui comigo, Dandy. Nossa, eu, né, mais uma vez aqui com a presença ilustre dele, do Ed The Drummer. Mítico! E vamos lembrar só, Dandy, antes de falarmos dos feedbacks, do nosso feed, Nossa, né, que não tem feed. back, que não tem back, né, só feed, né? Que coisa, hein? Porque o que tem back é o que volta, é o feed que volta, que é dos comentários, né, dos nossos ouvintes, né? E o nosso feed é só o que vai, É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. O Duda tá abrindo o fecho da sua jaqueta, veja, escutem. Travou. Nossa. Mas eu quis abrir o zíper para dizer que nós estamos também no iTunes. Nossa, ele tirou isso do bolso. E você pode abrir o iTunes, veja só como abrir o zíper. E você também pode acessar lá pelamordedeus.org.br/iTunes e nos avaliar, né? 5 estrelinhas, pode nos avaliar, pode deixar também lá um comentário, né? Então você tem formas de nos ajudar, além também de divulgar, né? Você pode divulgar, pelo amor de Deus, né? Você veja que hoje estou com ótimas tiradas, né? Com o feed, não sei o quê. E como eu falei do feed que ele foi, agora vamos para os feedbacks, que é o que volta. Do episódio 30, Boas Obras. Isso, falamos sobre Boas Obras. E vamos começar com ninguém menos que Denis Cruz, né? Que está sempre comentando aí. Mítico Denis Cruz. O que ele disse? Então ele disse o seguinte: muito bom o papo sobre obras. Vejo que há um certo tabu em cima do tema, onde muitos imaginam ser algo a ser feito apenas por outras religiões. Tem um movimento importante, com pastores sérios dizendo que sim, obras são para nós. Sugiro a omissão na íntegra do pastor Ariovaldo Ramos. Então vou deixar aí o link no post do podcast lá do irmãos.com, lá sobre missão na íntegra, daí fica o link. Pessoal, conferir lá então, missão na íntegra do pastor Ariovaldo Ramos, né? Então, muito obrigado pela tua indicação, Denis. Denis sempre indicando coisas ótimas, né? Sempre por aqui, né? Muito bom, Denis aí, presente. E tu sabe que tem esses caras aí que estão sempre presentes aí, né? Sempre aí comentando. E temos um outro cara que agora é um novo comentador e tá sempre aí também. Opa, ele! Quem será? O Thiago Neves. Mítico! O que o Thiago Neves disse aí? Escreveu o seguinte: cara, curti o podcast.
Às vezes, mesmo sabendo destas coisas, vale a pena ser lembrado, principalmente do que se refere às passagens bíblicas, que servem de base para o debate. Segui a dica de vocês no podcast, não lembro qual, e fiz uma maratona dos podcasts anteriores. Veja, um dos que mais me chamou a atenção foi o do perdão à vinculação ao trecho do Pai Nosso. Foi muito útil. Inclusive, marquei como favorito na Bíblia do Android para futuras oportunidades. Veja, a Bíblia do Android, hein? É nóis. Abre parênteses. Me vingar de algumas pessoas. Brincadeira. É muito engraçado, né? Sobre as obras, eu penso muito em relação ao que foi citado sobre a mão esquerda não ver o que a direita faz, principalmente em relação a quem recebe a caridade. Doação, não sei o melhor termo. Quanto mais oculto estivermos ao fazer algo desse tipo, melhor. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Mítico! Muito obrigado pelo seu feedback, Thiago Neves. Aí, bons pontos, né? Ele comentou, né, que tem escutado todos os episódios. Nossa, né? uma maratona. Fantástico, né? Esse é o cara, né? E agora que tu leu ali o comentário dele, eu fiquei pensando, agora que tu falou de doação, né? Essa palavra doação é uma palavra estranha, né? Porque tu pega a palavra do e a palavra ação. Seria da ação, né? O certo. Eu vou fazer uma da ação, né? Hoje eu estou demais. Nossa. É melhor a gente ir para o próximo comentário, porque senão a gente não vai acabar. Então o próximo comentário agora é o Bruno Guedão. Isso, Bruno Guedão lá do Toca Podcast. Fantástico! Está lá no PDD Indica, inclusive, hein? Opa. Acesse PDD Indica. Então ele falou o seguinte: como vocês chegaram a comentar no episódio, eu acredito que as boas obras que Paulo fala são as obras que Deus preparou para nós. Isso fala de chamado, de missão. Por isso, boa obra tem a ver com a obra perfeita. Fala de sermos quem fomos chamados para ser. Essa descoberta é feita nele. Jesus, Deus, fantástico. Quando nos envolvemos com aquilo que ele está fazendo. Nem sempre fala de fazer coisas boas ou de fazer coisas relacionadas às atividades eclesiásticas. Até porque o que é bom para nós, talvez não seja bom para Deus, né? Nossa mente mundana, né? Não é como a mente de Deus. Sua boa obra pode ser atuar como advogado, como médico, como pastor, etc. Bom episódio, abraços. Fantástico! Nossa boa obra pode ser, né, ler os comentários do podcast. Olha só, né? Que boa obra, né? Será que Deus se agrada disso? Porque senão não é uma... Como a gente viu no episódio, não é uma obra fundamentada na palavra de Deus, né? Temos que analisar. Pra mim, sim, né? Porque Deus quer que a gente esteja falando do seu feedback aqui. Muito obrigado. Vamos falar de mais um, então, claro, né? Muito obrigado, Bruno Guedão, pelo seu feedback. Apareça sempre aí, hein? Próximo, Gabriel Martins. Nossa, hoje 100% dos comentários. Gabriel hein? Martins está com um novo podcast, hein? GoCast. Inclusive já indicamos, eu acredito. Já indicamos, hein? Inclusive com a minha super voz, né? Viu? Mítico. Vamos lá, então o Gabriel Martins falou o seguinte: caras, acabei de ouvir. E como sempre, a trilha sonora de vocês me acalma muito. Isso aí é pra você, Dandé, que bota as trilhas. Enfim, estava na rua ouvindo e algumas palavras ditas neste cast me fizeram pensar. Agora, nesse momento, vou botar a trilha para acalmar o Gabriel Martins. Faço parte de um grupo de evangelismo e nem sempre as pessoas vão por amor ao evangelho. Por experiência, eu encerro meu comentário com a seguinte frase: a fé sem obras é morta e as obras sem amor de nada valem. Ótimo cast, amigos, parabéns! Mítico! Essa frase aí que ele deixou no final é muito boa também, né? Porque não basta também a gente ter, que nem a gente viu em Tiago no episódio, né? Que a fé sem obras e nada adianta, né? Mas também tem que ter o amor, né? Claro, não dá pra fazer por obrigação, né? Muito obrigado, Gabriel Martins. E vamos para o último. Nossa! O piadista dos comentários do Pelo Amor de Deus, que é o Felipe Fraga. Fazia tempo que não aparecia aí, hein? Fazia um tempinho. Mas voltou aí, está. Nossa, Felipe Fraga. Voltou com tudo e ele já chegou falando o seguinte: fala pessoal, vim fazer meu papel de comentador, uau, aqui no podcast For the Love of God. Claro, pelo amor de Deus em inglês, nossa, esse cara é bom, hein? Já escutei algum dos podcasts, é bom ter uma voz bonita para variar no cast. É brincadeira. É que a Mirella estava aí também, né? Veja, variou. Senão é sempre eu e o Botega, né? Sim, né? Não vou falar da língua presa do Ed The Drummer.
que já acostumei. Sim, no caso, a minha língua já foi liberada, nós tivemos que pagar lá a fiança, então não tá mais preso agora. Eu também sou ótimo, né? Nossa. Vamos lá, brincadeiras à parte, o tema tratado do podcast é um dos grandes dilemas da teologia. Perdendo, acho que para as naturezas de Cristo nem tem tanto a acrescentar o que já foi dito no cast. Discordo um pouco que as obras, mesmo sem amor, não servem para alguma coisa. Sei que parece heresia, mas explico. Explique então. Se alguém precisa de ajuda, e mesmo sem amor você ajuda, a pessoa ganha. Mas você perde, porque não entendeu o evangelho. Mas enfim, vamos exercer o amor de Deus em boas obras, que é para isso que estamos aqui. Let's go, pessoal, e até a próxima. Mítico! Realmente isso aí que ele falou é interessante, mas a ideia que a gente falou não é que as boas obras, quando não é feito assim por Deus assim, não vale de nada, né? Mas é que pra Deus não vale nada. Então essa que é a ideia. Mas então, muito obrigado por quem deixou seu feedback. Você que não deixa seu feedback, você está perdendo a oportunidade de ter o seu feedback lido pela super voz do Dandy. Opa, aqui na área de feedbacks, pelo amor de Deus. Nossa, e agora, como sempre, no final dos feedbacks, temos o que, Dandy? As indicações. E dessa vez não temos indicações de podcast, temos uma indicação de muitos podcasts, veja só. Opa. Não é um podcast apenas, é o TeiaCast que está de volta. Quem não sabe, o TeiaCast é um agregador de podcast, né, que tinha uma vez, só que daí ficou, né, não tinha mais ninguém para trabalhar em cima, e agora ele está de volta lá no Mundo Podcast. Está no Mundo Podcast, inclusive tem o PADD lá. Nossa. Veja só, lá na categoria religião, então se você quer mais podcasts sobre religião, lá tem muitos podcasts lá que estão lá, né? Ou você pode ir no iTunes, primeiro dê as 5 estrelas pelo amor de Deus, depois você pode clicar lá em religião, cristianismo, né? Mas ali tem só os do Brasil daí, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, fica essa indicação, link no post. E por hoje é só, né? Por hoje é só, lemos, nossa, milhares de comentários, né? Tivemos que ler 100% dos feedbacks, apenas 100%, né? Mas tivemos que escolher os melhores apenas, Sim. né? Para poder ler 100%, né? Então é isso, então. Até mais! Tchau, pessoal! Tudo de